Estamos de volta com a Ação Nacional, que hoje está falando sobre a situação dos refugiados no mundo. E nós entrevistamos aqui a assessora de proteção do Acnur, a agência da ONU para refugiados, a Isabela Mazão. Bem, Isabela, para a gente continuar a nossa conversa aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre um VT aqui do Papa. Vamos mostrar primeiro que ele fala sobre a igreja que está de portas abertas para acolher esses refugiados. Confira. Le porte aperte, sempre. Sempre com as portas abertas. As igrejas, as paróquias, as instituições com portas fechadas não devem ser chamadas de igrejas. Elas devem ser chamadas de museus. Si devono chiamare musei. O Papa explicou que a igreja fundada por Cristo era uma comunidade que acolhia pessoas de todas as classes e condições. Jesus era amigo de todos, disse ele, dos pecadores e pessoas doentes até os apóstolos. Isso é a igreja. Essa é a igreja. Ela não quer ser uma seita para os privilegiados, mas em vez disso, uma família hospitaleira, uma casa onde todos, sem exceção, podem ser acolhidos e amados. Pois é, Isabela, esse é o papel do mundo na ação que nós devemos agir dessa forma, acolher de portas abertas, porque, a exemplo do Papa, e muitas entidades também têm trabalhados, não ligados à igreja, né? Mas muitas entidades têm trabalhado em função disso, têm aberto suas portas também para acolher esses refugiados. Sem dúvida, eu acho que o Papa falou, a importância da influência do que ele tem falado é fundamental para manter as portas abertas para essas pessoas. Como você mesmo comentava, o que tem ocorrido no caso da Síria e de outros países, os motivos que fazem essas pessoas se deslocarem, uma vez que você entende isso, entende essa realidade, não tem como não se sensibilizar e manter portas abertas para essas pessoas. Porque como elas vão continuar vivendo nesses países com o horror da guerra, do conflito, não tem outra opção que não a humanidade se unir, abrir as portas e ajudar essas pessoas a se integrarem. E de que forma que a ONU ela procura melhorar essa situação desses refugiados? Por exemplo, o trabalho de documentação é importante também na resolução desse conflito. Você estava comentando um pouco no bloco anterior a respeito disso, né? Que o Brasil, por exemplo, adotou uma medida de tentar melhorar essa questão para ser mais rápido, mais ágil. Não, a documentação é fundamental para, como eu tinha falado, para você identificar quem são esses refugiados. A documentação é o que vai dar direito à livre circulação, à integração com relação a políticas públicas, acesso a direitos. O registro desses refugiados, não importa onde eles chegam, é de fundamental importância para que os governos saibam quem está chegando, quais são as necessidades, também com relação à questão de reunificação familiar. Pela dinâmica do conflito, muitas vezes familiares se perdem, então o registro para saber onde as pessoas estão, conseguir refazer esses laços é fundamental. E a ONU, por exemplo, porque assim, ouvindo alguns depoimentos aí desses refugiados, até que a gente comentou aqui, muitos falam que desejam voltar para casa, né? Que não querem ficar aí fora do seu país, né? Que desejam pelo menos chegar lá, né? Como a ONU pode contribuir para isso? Como é que ela pode chegar a esse papel da ONU em relação a isso? Não, sem dúvida, o desejo de muitos dos refugiados é retornar para o país de origem. É o desejo de que o conflito acabe e eles possam refazer a vida de onde eles pararam, voltar a viver na cidade onde eles estavam antes. O Acnur tem alguns projetos de repatriação voluntária, de assistência para o retorno, mas isso sempre depende das condições de segurança do país de origem e da voluntariedade desses refugiados. Então, toda vez que o Acnur faz uma campanha de apoio ao retorno, ela é feita coordenadamente com o governo do país, com uma análise da situação de segurança e principalmente da voluntariedade dos refugiados. É importante ter claro que o retorno só acontece se a pessoa deseja retornar. Nenhum refugiado é obrigado a retornar para o país onde ele ainda não se sente seguro. E também o governo do país também tem que abrir as portas para que isso aconteça. Sim. É importante que seja coordenado. Essa parceria com a Acnur deve existir, né? Sim. Sem dúvida. E quais os resultados efetivos aí das ações que estão sendo promovidas pelo Acnur, para a gente poder fazer um resumo geral da nossa conversa de hoje? No caso do Brasil, o Acnur tem trabalhado próximo do governo, com assessoria técnica para reforço
procedimento de determinação da condição de refugiado, uma vez que o Brasil tem se visto cada vez mais recebendo refugiados, então são mais pedidos. O trabalho em conjunto com a sociedade civil, como eu citei agora alguns parceiros da Caritas, o IMDH e outros parceiros que vêm surgindo, tem gerado resultados muito importantes para a assistência dessas pessoas. Assistência com informação, em casos de vulnerabilidade, assistência financeira, assistência com todo esse processo de documentação e assistência com as aulas de português. Todos esses trabalhos em conjunto são importantes e coordenados com o governo para ter bons resultados em todo esse processo de documentação, acesso a direitos e integração. Recentemente eu recebi um e-mail até dizendo sobre uma vaga, né, de pessoas que possam lidar com crianças. Como é que é isso? Um dos temas que estamos trabalhando agora é o tema das crianças separadas e desacompanhadas, que também é outro desafio. Crianças que têm se deslocado sozinhas ou estão sem a presença dos pais, de um tutor legal, ou estão completamente sozinhas. O Brasil tem recebido alguns casos assim, então quando o governo se depara com uma criança separada, uma criança sozinha, tem todo um procedimento específico para garantir o direito dessa criança. Criança separada, e a proteção. A gente fala que não tem a guarda dos pais. Dos pais. Por exemplo, ela veio com um tio, com um primo, mas que não é o responsável legal. Então, existe um procedimento próprio para estabelecer a guarda, um responsável legal, e no caso das crianças que estão sozinhas, também tem todo um procedimento específico. Elas podem ser adotadas? Quando uma criança chega desacompanhada, todo esse processo de adoção vai obedecer o ordenamento do Brasil. Elas vão ter os direitos e os deveres como uma criança brasileira. Então, o processo de guarda também vai respeitar toda a segurança e a legislação do Brasil. Ok. Os contatos, mais uma vez, eu vou pedir para você, para que as pessoas possam entrar em contato com o Acnur. Quem quiser aqui estar nos assistindo e quiser obter mais informações e saber também como é que você pode ajudar também na questão dos refugiados, né? Fazer a sua participação, a sua ação em relação a isso. O Acnur tem um site em português que tem abundância de informações sobre o refúgio no Brasil, também um inglês bastante completo, com pesquisas, dados estatísticos, as crises, informações sobre as principais crises de refugiados, então os sites do Acnur e também o perfil do Acnur no Facebook, no Twitter, trazem bastante informações para quem quer saber mais sobre o tema e para quem quer saber como fazer doações, como ajudar o Acnur. Os dados estão aparecendo aqui na nossa tela, você vai ter acesso a isso com certeza. E se você se sentiu sensibilizado, né, de promover alguma ação em parceria com a Acnur nesse momento, você que é presidente de uma entidade, que trabalha, enfim, com ações voltadas, ou que não também, né, é um empresário que está aí querendo ajudar o próximo, está aqui uma ação muito importante que vocês podem ajudar. Com certeza você vai estar ajudando milhares de famílias e milhares de crianças vítimas, né? Muitas vezes dessas guerras aí, sem contexto nenhum na humanidade. Isabela, muito obrigado pela sua participação na Ação Nacional de hoje. Muito obrigada. E eu agradeço a você que esteve conosco até hoje no Ação Nacional, até este momento, que volta na semana que vem com mais um tema a ser debatido e discutido aqui para você. Obrigado pela sua audiência. Até lá.